Vocês acreditam que uma filha pode abandonar a própria mãe, deixando apenas um bilhete, dizendo que asilo seria o melhor para ela? Pois foi exatamente isso que aconteceu comigo. Meu nome é Marta Silva, tenho 68 anos, e o que vou contar para vocês hoje vai deixar qualquer mãe de cabelo em pé. Uma história que começou com a maior traição que já sofri, mas que terminou de um jeito que nem eu mesma esperava. Se você gosta de histórias de vida real, cheias de reviravolta, já se inscreve no canal e me conta de onde você está escutando essa história. Quero saber se tem mais gente passando pelo que passei. Era uma quinta-feira de manhã quando desci para buscar o pão. Seu Carlos, o porteiro do meu prédio, me entregou um envelope. Dona Marta, sua filha Bruna, deixou isso aqui cedinho para a senhora, disse ele com aquele sorriso gentil de sempre. Meu coração até deu uma aceleradinha. Pensei que fosse alguma surpresa, sabe? Talvez um convite para almoçar, ou quem sabe ela tinha finalmente lembrado que no fim do mês era meu aniversário. Subi para casa ansiosa, coloquei a chaleira no fogo e abri o envelope com cuidado. Gente, quando li aquele bilhete, senti como se tivesse levado um soco no estômago. As palavras estavam ali, na letra redondinha da Bruna, aquela mesma letra que eu ajudei a formar quando ela estava aprendendo a escrever. Mãe. Depois de conversar muito com a Glória, chegamos à conclusão de que o asilo seria o melhor para a senhora. A senhora já tem idade, precisa de cuidados especiais que eu não posso dar, e nós temos nossa vida para viver. Estou viajando para Balneário Camboriú com ela. Você não conhece, mas é a mãe do Roberto, uma pessoa iluminada que me abriu os olhos. Curte aí, mãe. Volto logo. Bruna. Li uma vez, duas, três. Não conseguia acreditar no que estava vendo. Minha filha única, a mesma que eu criei sozinha depois que o pai dela nos abandonou, a mesma que eu trabalhei em 2 empregos para pagar faculdade particular, essa mesma filha estava me mandando para um asilo através de um bilhete. E o detalhe que mais me doeu: ela nem teve coragem de falar comigo pessoalmente. Preferiu fugir para a praia com a sogra nova, me deixando aqui como se eu fosse um móvel velho que não serve mais. Curte aí, mãe? Essas palavras ecoaram na minha cabeça como uma piada cruel. Sentei na mesa da cozinha, a mesma mesa onde a Bruna fazia lição de casa, enquanto eu preparava o jantar depois de um dia inteiro de trabalho. Quantas vezes não sentei ali para ajudá-la com matemática, para ouvir suas reclamações da escola, para celebrar suas conquistas, e agora ela me dispensava como se eu fosse um estorvo. As lágrimas começaram a descer, mas não eram só de tristeza, não. Era raiva, indignação, decepção, tudo misturado num bolo só. 50 anos da minha vida dedicados a essa menina, e ela me retribuía assim, me jogando num asilo para poder curtir em Balneário Camboriú com a sogra novinha. Peguei o bilhete de novo, reli cada palavra. Cuidados especiais. Que cuidados especiais? Eu dirijo, cozinho, faço compras, pago minhas contas, cuido da minha casa. O que tem de especial nisso? E nós temos nossa vida para viver. Como se eu não tivesse direito a ter uma vida também. Como se meu papel fosse apenas estorvar a vida dela. Fiquei ali, segurando aquele papel, sentindo um misto de abandono e revolta crescendo no meu peito. 43 anos criando essa menina sozinha, me virando nos 30 para dar o melhor para ela, e era assim que ela me agradecia? Era assim que ela demonstrava amor pela mãe que nunca lhe negou nada? Mas sabe o que mais me indignou? Foi a covardia. Se ela realmente achava que eu precisava de cuidados especiais, por que não conversou comigo? Por que não discutimos juntas as opções?
Por que simplesmente decidiu minha vida sem me consultar, como se eu fosse uma criança incapaz de opinar sobre meu próprio futuro? Olhei ao redor da minha casinha, aquela mesma casa onde ela cresceu, onde fizemos tantas memórias juntas. As paredes pareciam ecoar com lembranças. Os aniversários que comemorei sozinha quando ela começou a preferir sair com as amigas, os natais que passei esperando ela chegar da casa do namorado, as ligações que fiz e que ela não atendia porque estava ocupada. Deveria ter percebido os sinais antes. A frieza nas visitas, as respostas curtas, o jeito como ela sempre parecia estar com pressa quando vinha me ver. Mas eu, como toda mãe boba, sempre arrumava desculpas. Ela está estressada com o trabalho. Casamento dá trabalho mesmo. Quando ela tiver filhos, vai entender. Naquele momento, segurando aquele bilhete maldito, uma certeza cresceu dentro de mim. Eu não ia aceitar isso passivamente. Não ia ficar aqui chorando, esperando a princesa voltar de Balneário Camboriú para me levar docilmente para um asilo. Se a Bruna queria jogar esse jogo, eu também sabia jogar. E foi nesse exato momento que uma ideia começou a formar na minha cabeça. Uma ideia que mudaria tudo. Passei o resto daquela manhã andando de um lado para o outro na minha casa com aquele bilhete na mão, relembrando cada sacrifício que fiz por aquela menina ingrata. Vocês não fazem ideia do que passou pela minha cabeça naquelas horas. Foi como se 43 anos de memórias desfilassem na minha frente, uma por uma. Lembrei de quando a Bruna tinha 5 anos e teve pneumonia. Passei 3 noites acordada no hospital, dormindo numa cadeira desconfortável, segurando a mãozinha quente dela. O médico chegou a dizer que se eu não tivesse trazido ela a tempo, poderia ter sido grave. E eu faltei no trabalho, perdi dias de salário, mas não saí do lado dela nem um minuto. Quando ela fez 15 anos e queria uma festa igual às das amigas ricas, eu trabalhei fins de semana como faxineira para juntar dinheiro extra. Minhas mãos ficaram em carne viva de tanto esfregar chão dos outros, mas consegui dar para ela a festa que ela sonhava. E como ela me agradeceu! Nem me chamou para dançar com ela. Ficou com vergonha da mãe faxineira na frente das amiguinhas da escola particular. E a faculdade? Meu Deus do céu, a faculdade! Quando ela passou no vestibular para administração, eu chorei de felicidade. Minha filha ia ser formada, ia ter a vida que eu nunca tive. Mas mensalidade de universidade particular não é brincadeira não, gente. Peguei um segundo emprego, vendia salgadinho na porta da fábrica de madrugada antes de ir para o meu trabalho normal. Durante 4 anos, eu acordava às 4 da manhã para fritar coxinha, pastel, croquete. Chegava em casa morta de cansada, mas ainda tinha que ajudar ela com os trabalhos da faculdade. Mãe, você não entende nada de administração, ela dizia quando eu tentava opinar. Mas quem que pagava para ela poder entender, hein? E o casamento? Nossa, o casamento da Bruna foi outro capítulo. Ela queria casar numa igreja chique, com festa no clube, vestido importado. Eu, que mal tinha dinheiro para comprar um vestido decente para mim, me virei nos 30 de novo. Peguei dinheiro emprestado, vendi até minha aliança de casamento, a única coisa que tinha restado do meu finado marido. O Roberto, o genro, nunca me deu muita conversa. Sempre me tratou com educação, mas daquele jeito distante, sabe? Como se eu fosse uma parente qualquer, não a mãe da mulher dele. E agora eu descobria que ele tinha uma mãe nova na vida, essa tal de Glória, que a Bruna achava iluminada. Iluminada. Que palavra bonita! Aposto que essa Glória nunca teve que escolher entre comprar remédio ou comida. Aposto que ela nunca trabalhou até as mãos sangrarem para dar estudo para o filho.
Fácil ser iluminada quando se tem dinheiro no banco e tempo livre para filosofar sobre a vida dos outros. Mas sabe o que mais me revoltava? Era lembrar de todas as vezes que a Bruna veio aqui chorando, pedindo ajuda, quando ela e o Roberto tiveram problemas financeiros no primeiro ano de casamento. Quem que emprestou dinheiro? Eu. Quando ela queria trocar de carro porque o dela estava dando problema, quem que deu de entrada para o carro novo? Eu de novo. E não era só dinheiro, não. Quando ela brigava com o Roberto, vinha dormir aqui em casa, dizendo que o casamento tinha acabado. Eu ficava a noite inteira consolando ela, fazendo chá, ouvindo ela reclamar dele. No dia seguinte, eles faziam as pazes e eu ficava aqui sozinha, me perguntando se era só uma casa de passagem na vida da minha própria filha. Cada lembrança que vinha era como uma facada. Eu tinha dedicado minha vida inteira a ela, e agora ela me descartava como se eu fosse um objeto usado que não servia mais. E o pior, sem nem ter coragem de falar na minha cara. Preferiu fugir para a praia e me deixar um bilhetinho como se eu fosse uma empregada sendo dispensada. Sentei no sofá da sala e olhei ao redor. Aquela casinha simples, mas sempre limpa e organizada. Cada móvel ali tinha uma história. Cada objeto guardava uma lembrança. A televisão que comprei parcelado em 12 vezes quando a Bruna reclamou que a nossa era muito pequena. A estante que montei sozinha, com a ajuda do seu Carlos, porque ela queria ter onde colocar os livros da faculdade, até o quadro da parede, uma pintura feia que ela fez no colegial, eu guardei com carinho todos esses anos. Mãe, você pode jogar isso fora, ela disse uma vez, mas eu não joguei. Guardei porque era um pedacinho dela, um pedacinho da menina que eu achava que ainda existia dentro daquela mulher fria que ela se tornou. Foi aí que a raiva começou a dar lugar a uma determinação que eu nunca tinha sentido antes. Não, eu não ia ficar aqui me lamentando, esperando a princesa voltar de Balneário Camboriú para me arrastar para o asilo. Se ela queria brincar de decidir a vida dos outros, eu também podia brincar. Levantei do sofá e fui até o meu quarto. Abri a gaveta da cômoda onde guardava meus documentos importantes. Lá estava a caderneta da poupança conjunta, aquela conta que abri anos atrás para emergências da família, como eu dizia para Bruna. O dinheiro que juntei centavo por centavo, trabalhando extra, economizando no supermercado, guardando cada trocadinho que sobrava. Durante anos, sempre que sobrava um dinheirinho, eu depositava naquela conta. É pro futuro da gente, filha, eu dizia para Bruna. Nunca se sabe quando vamos precisar. Ela até tinha cartão da conta, mas nunca se interessou muito. Sempre me deixou cuidar do dinheiro, sempre achou que eu ia estar ali para sempre, gerenciando tudo para ela. Peguei a caderneta nas mãos e olhei o saldo da última movimentação. Era uma quantia boa, fruto de anos de sacrifício e economia. Dinheiro que eu guardei pensando em ajudar ela quando precisasse, pensando na nossa família, no nosso futuro junto. Mas agora eu entendia. Nós não tínhamos futuro junto. Na cabeça da Bruna, eu era apenas um problema a ser resolvido, um estorvo a ser colocado num canto para não atrapalhar a vida nova dela com a sogra iluminada. Foi nesse momento que a ideia maluca que tinha começado a brotar na minha cabeça de manhã floresceu completamente. Se a Bruna achava que podia decidir minha vida sem me consultar, se ela achava que podia me descartar assim, então eu também podia tomar decisões sem consultar ninguém. Peguei a chave do carro. Sim, eu ainda dirijo muito bem, obrigada, não preciso de cuidados especiais. E saí de casa com a caderneta na bolsa
e uma determinação que fazia tempo que eu não sentia. Era hora de mostrar para minha filha que mãe também sabe dar lição quando precisa, e a lição que eu ia dar seria inesquecível. Dirigi até o banco com uma determinação que há anos não sentia correndo nas minhas veias. As mãos no volante estavam firmes, a mente clara como cristal. Gente, vocês não fazem ideia da sensação de liberdade que tomou conta de mim naquele momento. Era como se eu tivesse acordado de um sonho ruim que durava décadas. Estacionei em frente ao Banco do Brasil, onde mantinha a conta conjunta com a Bruna há mais de 15 anos. Aquela agência onde eu era cliente antiga, onde todos os funcionários me conheciam pelo nome. Dona Marta. Como está, Dona Marta? Precisa de alguma coisa, Dona Marta? Sempre fui uma cliente pontual, organizada, sem dor de cabeça. Entrei na agência com a caderneta na bolsa e me dirigi ao caixa. A Fernanda, uma moça simpática que sempre me atendia, me cumprimentou com aquele sorriso gentil de sempre. Oi, Dona Marta, como a senhora está? Faz tempo que não vem aqui. Estou bem, Fernanda. Preciso fazer um saque da poupança conjunta que tenho com minha filha. Claro! Quanto a senhora quer sacar? Respirei fundo e falei com uma firmeza que surpreendeu até a mim mesma. Quero sacar tudo. A Fernanda piscou os olhos meio sem entender. Tudo, Dona Marta, tem certeza? É uma quantia considerável. Tenho certeza sim, minha filha. É uma emergência familiar. E não era mentira. Era mesmo uma emergência familiar. A emergência de eu me livrar de uma família que me considerava um peso morto. Enquanto a Fernanda processava o saque, meu coração batia acelerado, mas não de nervosismo. Era de emoção, de adrenalina, daquela sensação gostosa de quem está fazendo algo revolucionário na própria vida. Depois de décadas sendo a mãe boazinha, a mãe que se sacrifica, a mãe que aceita tudo calada, eu finalmente estava tomando uma atitude. Dona Marta, vou precisar que a senhora assine alguns documentos. Como é um valor alto, preciso confirmar que é realmente a senhora quem está fazendo o saque. Claro, querida. Pode ficar tranquila. Assinei todos os papéis com a mão firme. Cada assinatura era como se eu estivesse assinando minha carta de alforria. O dinheiro que juntei durante anos, centavo por centavo, finalmente ia ser usado para mim, para minha liberdade, para minha dignidade. Pronto, Dona Marta. Aqui está o comprovante. A senhora quer o dinheiro como? Em espécie ou transferência? Transferência mesmo, minha filha. Vou precisar fazer alguns pagamentos hoje. Saí do banco com uma sensação que não experimentava há décadas. Era liberdade pura correndo nas veias. Vocês sabem aquela sensação de quando a gente quebra uma corrente que estava nos prendendo há anos? Era exatamente isso que eu estava sentindo. No estacionamento, peguei o celular e liguei para um corretor de imóveis em Balneário Camboriú. Sim, vocês ouviram direito. Se a Bruna achava que Balneário Camboriú era um lugar bom para curtir, então eu também podia curtir lá. E melhor ainda, podia curtir no mesmo lugar onde ela estava, só que de um jeito que ela jamais esperaria. Alô, Felipe Moreira Imóveis. Sim, é o Felipe falando. Em que posso ajudá-la? Meu nome é Marta Silva. Estou procurando um apartamento para comprar em Balneário Camboriú. Algo com vista para o mar, bem localizado. Que bom, Dona Marta. A senhora pretende vir quando para visitar os imóveis? Na verdade, preciso de algo para hoje mesmo. É uma situação urgente. Do outro lado da linha, percebi que o Felipe ficou interessado. Vendedor experiente sabe reconhecer cliente sério quando houve um. Entendo. A senhora tem alguma preferência de bairro? Qual faixa de preço? Eu tinha pesquisado rapidamente no celular enquanto estava no banco. Sabia mais ou menos os valores de apartamentos na região.
E o dinheiro que acabei de sacar dava tranquilo para comprar algo decente. Quero algo entre 300 e 400 mil. Pode ser financiado parte, tenho uma boa entrada. O importante é que seja com vista para o mar e que eu possa morar imediatamente. Perfeito! Tenho algumas opções excelentes. Posso fazer uma videochamada agora mesmo para mostrar os apartamentos? Estou no plantão. Pode sim. Ali mesmo, no estacionamento do banco, fiz uma videochamada com o Felipe. Gente, a tecnologia é uma coisa maravilhosa mesmo. Em 15 minutos, ele me mostrou 3 apartamentos lindos, todos mobiliados, todos prontos para morar. O que mais me chamou a atenção foi um apartamento no 10º andar de um prédio novo, com uma vista incrível para o mar. 2 quartos, sala ampla, cozinha americana, uma varanda gostosa onde eu poderia tomar meu café da manhã olhando para o oceano. O preço estava dentro do que eu podia pagar. Esse aí mesmo, Felipe. Quero esse apartamento. Excelente escolha, dona Marta. É um dos nossos melhores imóveis. A senhora pode vir amanhã para assinar os papéis? Não, Felipe. Preciso de tudo resolvido hoje. É possível? Ouvi um momento de silêncio do outro lado. Depois, o Felipe voltou, com aquele tom de vendedor que fareja um bom negócio. Dona Marta, se a senhora conseguir fazer a transferência da entrada hoje mesmo, posso preparar toda a documentação e mandar por e-mail. A senhora assina digitalmente e pronto. Amanhã mesmo a senhora pode estar com as chaves. Perfeito! Vamos fazer assim mesmo. Ali mesmo, sentada no carro em frente ao banco, fechei a compra do meu apartamento em Balneário Camboriú. Fiz a transferência da entrada, recebi a documentação por e-mail, assinei tudo digitalmente. Em menos de 1 hora, eu tinha comprado minha liberdade. Quando terminei todo o processo, fiquei alguns minutos sentada no carro, processando o que tinha acabado de fazer. Eu, Marta Silva, aos 68 anos, tinha acabado de comprar um apartamento na praia, usando o dinheiro que juntei durante anos para emergências da família. E sabe qual era a parte mais gostosa de tudo isso? Era imaginar a cara da Bruna quando descobrisse que o dinheiro da poupança tinha sumido, quando percebesse que a mãe Gagá, que precisava de asilo, tinha sido esperta o suficiente para virar o jogo. Liguei o carro e voltei para casa cantarolando uma música que não cantava há anos. Era uma canção da minha juventude, daquela época em que eu ainda sonhava com aventuras, antes de me dedicar inteiramente à maternidade. Pela primeira vez em décadas, eu estava pensando apenas em mim. E, gente, que sensação libertadora! Era como se eu tivesse renascido naquele dia. A Marta que saiu do banco não era mais a mesma Marta que tinha entrado. Era uma mulher livre, independente, dona do próprio destino. Chegando em casa, olhei ao redor com outros olhos. Aquela casinha que tinha sido meu mundo por tantos anos agora parecia pequena, sufocante. Era o passado. Meu futuro estava numa varanda com vista para o mar, onde eu poderia finalmente viver para mim. Era hora de começar a arrumar as malas. A vida nova da Marta Silva estava apenas começando. Assim que cheguei em casa, depois de fechar o negócio do apartamento, liguei novamente para o Felipe. O coração ainda estava acelerado, mas era uma aceleração boa, de quem está fazendo algo incrível pela primeira vez na vida. Felipe, sou eu de novo, Marta Silva. Consegui fazer a transferência aqui. Agora preciso de mais informações sobre o apartamento. Que bom, dona Marta. Já recebi a confirmação do pagamento aqui. A senhora fez uma excelente compra. Quer que eu faça uma videochamada de novo para mostrar melhor os detalhes? Quero sim. E quero saber de tudo. Como é o prédio, a vizinhança, se tem mercado perto, farmácia. Durante 40 minutos,
O Felipe me fez um tour completo por videochamada. Mostrou cada cantinho do apartamento, a vista da varanda, a cozinha equipada, os 2 quartos com cama e guarda-roupa. Mostrou também o hall do prédio, a portaria 24 horas, a piscina no último andar, a churrasqueira na área comum. Dona Marta, a senhora vai amar morar aqui. É um prédio tranquilo, vizinhos educados, muitos aposentados que se mudaram para cá em busca de qualidade de vida. Tem uma farmácia na esquina, um mercado a 3 quadras e a praia fica a menos de 10 minutos caminhando. E sobre a documentação, quando posso pegar as chaves? Estou finalizando todos os papéis aqui. A senhora pode vir buscar as chaves amanhã mesmo, se quiser. Ou, se preferir, posso deixar com o porteiro do prédio e mandar as instruções por WhatsApp. Deixa com o porteiro mesmo, vou viajar amanhã cedo. Viajar amanhã cedo. Gente, eu mal acreditava nas palavras que estavam saindo da minha boca. Eu, que há anos só saía de casa para ir ao mercado, ao médico e à igreja, estava planejando uma mudança para a praia em menos de 24 horas. Depois que desliguei com o Felipe, fiquei andando pela casa vendo tudo com olhos diferentes. Cada móvel, cada objeto, cada foto na parede. Era como se eu estivesse me despedindo de uma vida inteira. Uma vida de sacrifícios, de abnegação, de viver sempre para os outros. Fui até o quarto e abri o guarda-roupa. Comecei a separar as roupas que ia levar. Não eram muitas. Eu sempre fui uma pessoa simples, sem luxos. Mas cada peça que colocava na mala representava um pedacinho da nova Marta que estava nascendo. Foi nesse momento que o seu Carlos, o porteiro, tocou o interfone. Dona Marta, desculpa incomodar, mas vi que a senhora saiu e voltou hoje várias vezes. Está tudo bem? Descemos para conversar na portaria. O seu Carlos é uma dessas pessoas raras, sabe? Trabalha no prédio há mais de 15 anos, conhece todos os moradores, sempre prestativo e discreto. Se tem alguém em quem eu confio neste prédio, é nele. Seu Carlos, posso confiar no senhor? Claro, dona Marta. A senhora sabe que sim. Aconteceu alguma coisa? Contei tudo para ele. O bilhete da Bruna, a decisão de ir embora, a compra do apartamento. O seu Carlos me ouviu com atenção, balançando a cabeça em alguns momentos, sorrindo em outros. Dona Marta, posso falar uma coisa? Já era hora. Essa sua filha sempre me pareceu meio, como é que eu digo? Interesseira. Sempre que vinha aqui, perguntava sobre o valor do apartamento, se a senhora estava pensando em vender. Sério, ela perguntava isso? Perguntava sim. E depois que o Roberto apareceu por aqui semana passada fazendo perguntas sobre o prédio, eu já desconfiei que alguma coisa estava acontecendo. Isso me surpreendeu. Então a Bruna já estava planejando se livrar de mim há mais tempo do que eu imaginava. Provavelmente já estava de olho no meu apartamento também. Seu Carlos, preciso de um favor. Vou viajar amanhã cedo, muito cedo. Se a Bruna aparecer aqui perguntando por mim, pode dizer que eu saí para resolver umas coisas. Não diga para onde fui, pelo menos não imediatamente. Pode deixar, dona Marta. E se precisar de alguma coisa, é só ligar. Torço para que a senhora seja muito feliz nessa nova fase. Voltei para casa com o coração ainda mais leve. Saber que o seu Carlos apoiava minha decisão me deu uma confirmação de que estava no caminho certo. Passei o resto da tarde organizando tudo. Liguei para a empresa de mudança. Não ia levar muita coisa, só o essencial. O resto podia ficar na casa por enquanto. Cancelei algumas entregas que tinham pendentes, avisei a diarista que não viria na semana seguinte. À noite, enquanto arrumava as últimas coisas na mala, recebi uma ligação inesperada. Era o Felipe, o corretor. Dona Marta, desculpa ligar fora do horário comercial, mas aconteceu uma coisa interessante aqui.
O que foi, Felipe? A senhora não vai acreditar. Hoje à tarde passou aqui na imobiliária uma moça perguntando sobre apartamentos para alugar para a mãe dela. Disse que a mãe tinha uns 68 anos e estava procurando um lugar mais adequado para a idade. Meu coração disparou. Como era essa moça? Morena, cabelo comprido, estava com um casal mais velho. Disseram que estavam de passagem por Balneário, vieram da capital. Era a Bruna. Não podia ser coincidência. Ela estava em Balneário Camboriú, provavelmente procurando um lugar para me enfiar enquanto curtia com a sogra. E o que vocês falaram para ela? Ah, falamos que tínhamos algumas opções de aluguel, sim. Ela deixou o telefone dela, disse que ia ligar amanhã, mas que coincidência, né? Logo quando a senhora compra um apartamento aqui. Coincidência. Era pouco. Era o destino mesmo, preparando um encontro que a Bruna jamais esperaria. Felipe, essa moça deixou o nome? Deixou. Bruna. Bruna Silva, acho. Pronto, era ela mesmo. Minha filha ingrata estava em Balneário Camboriú, procurando onde me depositar, enquanto eu estava comprando minha própria liberdade no mesmo lugar. Felipe, muito obrigada por me avisar. Amanhã conversamos melhor quando eu chegar. Até amanhã, dona Marta. Bem-vinda à sua nova vida. Desliguei o telefone e não consegui segurar a risada. Gente, o universo tem mesmo um senso de humor incrível. Enquanto a Bruna estava planejando onde me jogar, eu estava planejando minha independência. E o melhor, no mesmo lugar onde ela estava curtindo, terminei de arrumar a mala com um sorriso no rosto. Amanhã seria um dia histórico. O dia em que Marta Silva renasceria em Balneário Camboriú. O dia em que eu mostraria para minha filha que mãe também sabe surpreender. Deitei na cama e, pela primeira vez em meses, dormi tranquila. Sonhei com o barulho do mar, com o sol na varanda, com uma vida nova cheia de possibilidades. Sonhei com a liberdade que há tanto tempo eu merecia. Acordei às 5 da manhã com uma disposição que não sentia há anos. Gente, foi como se eu tivesse tomado um energético. O corpo estava leve, a mente clara e uma sensação gostosa de aventura correndo nas veias. Era o dia da minha libertação. Tomei um banho demorado, caprichei no visual. Afinal, era o primeiro dia da nova Marta Silva. Coloquei uma roupa, que há tempos não usava, um vestido azul que comprei anos atrás e guardava para ocasiões especiais. Hoje, definitivamente, era uma ocasião especial. Carreguei as 2 malas até o carro. Não eram muitas coisas. Algumas roupas, documentos importantes, fotos que faziam sentido guardar, meus remédios, o essencial para começar uma vida nova. O resto podia ficar na casa por enquanto. Antes de partir, deixei tudo organizadinho. Limpei a cozinha, arrumei os móveis, até deixei um bilhetinho em cima da mesa. Não um bilhete igual ao da Bruna, covarde e frio, mas um recado carinhoso para a diarista, explicando que eu ia viajar e voltaria em breve para buscar o restante das coisas. Às 6 em ponto, estava na estrada. Vocês não fazem ideia da sensação de liberdade que tomou conta de mim quando acelerei o carro e deixei São Paulo para trás. Era como se cada quilômetro rodado me libertasse mais um pouquinho das correntes invisíveis que me prendiam há décadas. Liguei o rádio e, pela primeira vez em anos, cantei junto com as músicas. Cantei desafinado, cantei alto, cantei feliz. Uma senhora de 68 anos, cantando sozinha no carro, dirigindo para uma nova vida. Se alguém me visse, ia pensar que eu estava maluca. E talvez estivesse mesmo, maluca de felicidade. A viagem até Balneário Camboriú demorou cerca de 6 horas.
com uma paradinha para almoçar no meio do caminho. Parei num daqueles restaurantes de beira de estrada, pedi um prato que não comia há anos, filé à parmegiana com batata frita. Por quê? Porque eu podia, porque ninguém estava ali para dizer: mãe, isso faz mal para o colesterol. Mãe, a senhora precisa se cuidar. Durante o almoço, fiquei observando as outras pessoas, casais viajando, famílias com crianças, caminhoneiros na correria, cada um vivendo sua vida, seguindo seu rumo, e eu ali, finalmente seguindo o meu rumo também. Cheguei em Balneário por volta das 2 da tarde. Gente, quando vi o mar pela primeira vez em anos, quase chorei de emoção. Aquela imensidão azul, as ondas quebrando na areia, o cheiro de maresia no ar. Era como se minha alma tivesse chegado em casa. Fui direto para o prédio do meu novo apartamento, um edifício moderno, bem conservado, com uma portaria elegante. O porteiro, seu João, já estava esperando por mim. A senhora deve ser a Dona Marta. O Felipe já me avisou. Seja muito bem-vinda. Que recepção carinhosa. Seu João me ajudou com as malas, me explicou o funcionamento do prédio, me deu todas as informações importantes. No elevador, até brincou. A senhora escolheu o melhor apartamento do prédio. A vista lá do 10º andar é de tirar o fôlego. E ele estava certo. Quando abri a porta do apartamento e vi aquela varanda com vista para o mar, senti como se tivesse ganhado na loteria. Era exatamente como o Felipe tinha mostrado na videochamada, mas pessoalmente era ainda mais lindo. Deixei as malas na sala e fui direto para a varanda. O mar se estendia infinito na minha frente. As ondas dançavam sob o sol da tarde. Alguns barcos navegavam ao longe. Era um quadro perfeito, um cenário que eu só via na televisão e agora estava ali, na minha casa, na minha varanda. Fiquei alguns minutos só contemplando, respirando aquele ar puro, sentindo a brisa marinha no rosto. Era como se todos os anos de sufoco, de sacrifício, de viver para os outros, estivessem sendo lavados por aquela brisa gostosa. Depois explorei o apartamento todinho. Os móveis eram simples, mas confortáveis. A cozinha tinha tudo o que eu precisava. O quarto principal era aconchegante. O banheiro tinha até uma banheira. Há anos que eu sonhava em tomar um banho de banheira relaxante. Arrumei minhas coisas, coloquei as roupas no guarda-roupa, organizei meus remédios no banheiro. Cada objeto que colocava no lugar parecia gritar: "Esta é a sua casa, Marta, sua casa, da sua liberdade." Por volta das 4, resolvi dar uma volta no prédio. Subi até a cobertura onde ficava a piscina e a área de lazer. A vista lá de cima era ainda mais impressionante. Dava para ver toda a orla de Balneário, as montanhas ao fundo, os prédios espalhados pela cidade. Foi lá que conheci minha primeira vizinha, Dona Teresa, uma senhora simpática de uns 70 anos que estava tomando sol na piscina. "Você é nova aqui no prédio?" Ela perguntou com um sorriso acolhedor. "Novinha. Acabei de me mudar hoje mesmo. Sou a Marta, do apartamento 1003. Que bom! Eu sou a Teresa, moro no 1205. Bem-vinda ao nosso paraíso." Conversamos por quase 1 hora. Dona Teresa me contou que se mudou para Balneário há 3 anos, depois que enviuvou. "Foi a melhor decisão da minha vida", ela disse. "Aqui a gente vive de verdade, não apenas sobrevive." Ela me falou sobre as atividades do prédio. Tinha grupo de caminhada na praia às 6 da manhã, aula de aqua aeróbica na piscina às terças e quintas, reunião do clube de leitura uma vez por mês. E tem muita gente boa aqui, Marta. Pessoas que, como a gente, decidiram viver seus melhores anos. Quando voltei para o apartamento, o sol estava se pondo no horizonte. Sentei na varanda com uma xícara de café e fiquei assistindo ao espetáculo mais bonito da natureza.
O céu foi mudando de cor, azul, laranja, rosa, vermelho, enquanto o sol desaparecia no mar. Naquele momento, uma paz profunda tomou conta de mim. Era uma sensação que não experimentava há décadas. Era a sensação de estar no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa para mim mesma. Peguei o celular e tirei uma foto do pôr do sol. Pensei em postar nas redes sociais, mas logo desisti. Não precisava provar nada para ninguém. Aquele momento era meu, só meu. À noite, liguei para o seu Carlos para avisar que tinha chegado bem. Dona Marta, que bom saber que a senhora está bem e já tem novidade aí. Tem que novidade, seu Carlos? A Bruna passou aqui hoje cedo, toda agitada, procurando pela senhora. Perguntou se eu sabia onde a senhora tinha ido. Eu disse que a senhora tinha saído para resolver umas coisas, que não sabia quando voltava. E ela, como reagiu? Ficou meio nervosa. Disse que precisava falar com a senhora urgente. Perguntou se eu tinha telefone de algum parente seu, alguma pista de onde a senhora poderia estar. E você? Não disse nada, como prometido. Mas ela vai voltar amanhã, com certeza. Desliguei o telefone com um sorriso. A Bruna estava começando a perceber que a mãe, Gagá, tinha desaparecido. Provavelmente já tinha tentado ligar e visto que meu celular estava desligado. Sim, eu desliguei de propósito, para ter alguns dias de paz total. Deitei na cama nova, no meu apartamento novo, na minha vida nova, ouvindo o barulho gostoso das ondas do mar. Pela primeira vez em décadas, estava dormindo pensando apenas em mim, nos meus sonhos, nos meus planos. Amanhã seria outro dia de descobertas, outro dia de liberdade, e eu mal podia esperar para ver o que esta nova vida me reservava. Acordei no meu primeiro dia completo em Balneário Camboriú, com o som das ondas do mar entrando pela janela aberta. Gente, que sensação maravilhosa! Há quantos anos não acordava assim, tranquila, sem pressa, sem ninguém para servir café da manhã, sem compromissos que não fossem comigo mesma. Levantei devagar, saboreando cada segundo daquela manhã. Fui até a varanda ainda de camisola e fiquei ali, respirando o ar puro do mar, vendo o movimento da praia lá embaixo. Algumas pessoas já estavam caminhando na areia, outras faziam exercício, pescadores preparavam suas redes. Era um mundo novo se desenrolando na minha frente. Preparei um café da manhã caprichado, pão fresquinho que comprei ontem no mercadinho da esquina, manteiga, geleia de morango, café forte do jeito que eu gosto. Sentei na varanda para comer, apreciando cada garfada com aquela vista incrível. Quando foi a última vez que tomei café da manhã olhando para o mar? Nunca! Nunca na vida tive esse privilégio. Depois do café, resolvi explorar melhor os arredores. Coloquei uma roupa confortável, peguei a bolsa e saí para conhecer minha nova vizinhança. A farmácia que o Felipe tinha mencionado ficava realmente na esquina. Pertinho, prático. O farmacêutico, seu Antônio, me recebeu super bem quando expliquei que era nova moradora. Dona Marta, seja muito bem-vinda. Aqui a gente cuida bem dos nossos vizinhos. Qualquer coisa que precisar, pode contar conosco. Continuei caminhando e descobri uma padaria gostosa a 2 quadras de casa. Um mercado pequeno, mas bem sortido. Uma loja de roupas com peças lindas na vitrine. Tudo pertinho, tudo fácil de acessar. Era como se a cidade tivesse sido desenhada pensando na comodidade dos moradores. Mas o que mais me encantou foi a praia. Desci até a areia e tirei os sapatos para sentir aquela sensação gostosa dos grãozinhos entre os dedos. A água estava morninha, perfeita para um banho de pé. Fiquei ali alguns minutos, deixando as ondas molharem meus pés, sentindo uma conexão com a natureza que há muito tempo tinha perdido. Foi na praia que conheci Dona Carmen,
uma senhora alegre de uns 65 anos que estava recolhendo conchinhas. Primeira vez em Balneário? Ela perguntou com aquele jeito simpático dos catarinenses. Na verdade, acabei de me mudar para cá. Ontem mesmo. Que coragem linda! Eu me mudei há 2 anos. Melhor coisa que fiz na vida. Você vai amar morar aqui. Dona Carmen me contou sobre as atividades para pessoas da nossa idade na cidade. Tinha grupo de caminhada na praia, aulas de dança para a terceira idade no centro comunitário, coral da igreja, grupo de artesanato que se reunia nas terças-feiras no centro cultural. Dona Marta, amanhã tem caminhada do grupo às 6 da manhã, aqui na praia mesmo. Se quiser participar, apareça aí na altura do posto salva-vidas número 3. É uma turma boa, todo mundo se ajuda. Vou pensar no convite, Dona Carmen. Obrigada! Voltei para casa com o coração quentinho. Em menos de 24 horas, já tinha conhecido pessoas legais, descoberto atividades interessantes, me sentido acolhida numa comunidade nova. Que diferença da vida isolada que eu levava em São Paulo, onde mal conhecia os vizinhos do prédio. À tarde, resolvi organizar melhor o apartamento. Fui até um shopping center que ficava a 15 minutos de carro e comprei algumas coisas que estavam faltando. Toalhas novas, alguns utensílios de cozinha, plantas para deixar a varanda mais aconchegante. No shopping, me permiti algumas extravagâncias que há anos não fazia. Comprei um vestido lindo numa loja, um perfume que sempre quis ter, até um livro de receitas de frutos do mar. Afinal, morava na praia agora, podia aprender a cozinhar peixe fresquinho. Quando voltei para casa com as sacolas, seu João, o porteiro, comentou: Dona Marta, a senhora está radiante, só um dia aqui e já parece outra pessoa. E ele estava certo. Eu me sentia outra pessoa mesmo, mais leve, mais disposta, mais viva. Era como se eu tivesse passado anos hibernando e finalmente tivesse acordado. À noite, enquanto organizava minhas compras, recebi uma ligação que já estava esperando. Era o seu Carlos. Dona Marta, desculpa incomodar de novo, mas a Bruna passou aqui hoje também. E dessa vez estava mais nervosa. O que ela disse? Perguntou se eu tinha certeza que não sabia onde a senhora estava. Disse que era urgente, que a senhora podia estar passando mal em algum lugar. Até ameaçou chamar a polícia se eu não colaborasse. Suspirei. Típico da Bruna. Quando as coisas não saíam do jeito que ela queria, partia para a intimidação. E você? Mantive minha palavra, Dona Marta. Disse que a senhora estava bem quando saiu, que não parecia pessoa em perigo. Mas ela vai voltar amanhã, tenho certeza. Obrigada, seu Carlos. O senhor é um anjo. Dona Marta, posso falar uma coisa? Que bom que a senhora tomou essa atitude. Já era hora de pensar na senhora mesma. Desliguei o telefone com um misto de preocupação e satisfação. A Bruna estava desesperada, provavelmente já tinha tentado acessar a conta poupança e descoberto que o dinheiro tinha sumido. Devia estar surtando sem entender como a mãe Gagá tinha simplesmente desaparecido. Mas não senti pena dela, pelo contrário, senti uma satisfação gostosa sabendo que ela estava colhendo o que plantou. Quantas vezes ela me ignorou, me tratou como um estorvo, me fez sentir invisível. Agora eu estava realmente invisível para ela, mas por escolha minha, não por descaso dela. Preparei um jantar gostoso, uma omelete de camarão que comprei no mercado, salada fresquinha, um suco de caju geladinho. Comi na varanda, vendo as luzes da cidade se acenderem, ouvindo o barulho gostoso das ondas. Depois do jantar, liguei a televisão e assisti a um filme romântico que há tempos queria ver. Não precisei dividir o controle remoto com ninguém. Não precisei ouvir reclamação sobre minha escolha. Simples assim. Eu queria, eu assisti.
Por volta das 10 da noite, fui tomar aquele banho de banheira que tanto sonhava. Coloquei espuma, acendi algumas velas que comprei no shopping, botei uma música suave para tocar. Fiquei ali 1 hora inteira, relaxando, refletindo sobre as mudanças incríveis que tinham acontecido na minha vida em apenas 2 dias. 2 noites antes, eu estava na minha casinha em São Paulo, sentindo-me abandonada e rejeitada por causa daquele bilhete cruel da Bruna. Agora estava numa banheira gostosa, no meu apartamento com vista para o mar, planejando que atividades ia fazer no dia seguinte. A vida realmente pode mudar da água para o vinho quando a gente tem coragem de tomar as rédeas do próprio destino. Antes de dormir, saí mais uma vez na varanda para me despedir do dia. O mar estava calmo, iluminado pela lua cheia. Algumas estrelas brilhavam no céu limpo. Era um cenário de filme e eu estava vivendo tudo aquilo. Obrigada, murmurei para o universo. Obrigada por me dar coragem para recomeçar. Deitei na cama com uma paz no coração que não sentia há décadas. Amanhã talvez participasse da caminhada com o grupo da Dona Carmen. Depois queria visitar o centro da cidade, conhecer mais pessoas, explorar mais possibilidades. A nova vida da Marta Silva estava apenas começando e eu mal podia esperar para ver onde essa jornada ia me levar. No terceiro dia em Balneário Camboriú, acordei disposta a participar da caminhada com o grupo da Dona Carmen. Às 5h30 da manhã já estava pronta, com roupa de ginástica e tênis confortável. Há anos não me exercitava de manhã cedo, mas estava animada para começar essa rotina saudável. A praia estava linda naquele horário. O sol nascente pintava o céu de tons alaranjados. A areia estava lisinha, apenas com as pegadas dos primeiros caminhantes. No posto salva-vidas número 3, encontrei um grupo de cerca de 15 pessoas, na maioria mulheres da minha faixa etária, mas também alguns homens simpáticos. Dona Carmen me apresentou para todo mundo. Pessoal, essa é a Marta, que acabou de se mudar para Balneário. Vamos recebê-la bem. Que acolhimento caloroso! Em poucos minutos, já estava conversando com seu Osvaldo, um senhor viúvo de 72 anos que se mudou para cá há 5 anos. Dona Lúcia, ex-professora como eu, que tinha histórias incríveis para contar. E Dona Rosa, uma carioca animadíssima que organizava passeios para o grupo. Caminhamos por 1 hora na areia fofa, conversando, rindo, respirando aquele ar puro do mar. No final, Dona Rosa me convidou. Marta, sábado tem um almoço do grupo no restaurante do Pepe, ali na beira da praia. Você vem? Claro que vou. Obrigada pelo convite. Voltei para casa energizada e feliz. Tomei um banho, preparei um café da manhã reforçado e estava me arrumando quando o telefone tocou. Era um número que eu não conhecia. Alô? Mãe? Mãe, é você? Pelo amor de Deus, onde a senhora está? Era a Bruna. Meu coração acelerou um pouco, mas mantive a voz calma. Oi, filha. Como você está? Como eu estou? Mãe, eu estou desesperada. Faz 3 dias que ninguém sabe onde a senhora está. O porteiro disse que a senhora saiu para resolver umas coisas e não voltou mais. Ah, é verdade. Eu saí mesmo. Saiu para onde, mãe? A senhora me deixou preocupada. Quase ri alto com essa. Preocupada? A mesma filha que me abandonou com um bilhete estava preocupada comigo? Estou bem, Bruna. Muito bem, na verdade. Mas onde a senhora está? Por que não atende o celular? Eu tentei ligar 1000 vezes. Ah, desliguei o celular mesmo. Queria uns dias de paz. Ouvi um barulho do outro lado, como se ela estivesse respirando fundo, tentando se controlar. Mãe, a senhora precisa voltar para casa. Temos que conversar sobre aquele assunto do bilhete. Que assunto, filha? A senhora sabe sobre o asilo, sobre os cuidados que a senhora precisa. Ah, sim.
E como está a sua viagem em Balneário Camboriú? Está curtindo bastante com a Glória? Silêncio total do outro lado. Um silêncio que durou longos segundos. Como a senhora sabe que eu estou em Balneário? Eu sei de muita coisa, filha. Inclusive sei que vocês andaram procurando apartamentos para alugar aqui para uma senhora de 68 anos. Outro silêncio. Podia ouvir quase o desespero dela crescendo. Mãe, onde exatamente a senhora está? Foi aí que resolvi dar a cartada final. Estou curtindo também, Bruna. Curtindo muito. Como assim curtindo? Estou aqui em Balneário Camboriú também, filha. Numa varanda linda, tomando café da manhã com vista para o mar. O grito que saiu do outro lado da linha quase me deixou surda. O quê? A senhora está aqui? Mas como? Quando? Cheguei anteontem. Comprei um apartamento lindo aqui na beira da praia. Comprou? Comprou como? Com que dinheiro? Agora chegara a hora da verdade. A hora de mostrar para minha filha que ações têm consequências. Com o dinheiro da poupança, Bruna. Aquela poupança que eu juntei durante anos, pensando na nossa família. Que poupança? Não, não pode ser. Pode ser sim. Saquei tudo e comprei minha liberdade. O que se seguiu foi uma explosão de gritos, acusações e desespero do outro lado da linha. A Bruna gritava que eu não tinha direito, que aquele dinheiro era dela também, que eu estava louca, que tinha perdido o juízo. Deixei ela desabafar uns 5 minutos. Quando ela se cansou de gritar, falei com uma calma que surpreendeu até a mim mesma. Bruna, você me deixou um bilhete dizendo que asilo seria o melhor para mim e saiu para curtir com sua sogra. Eu simplesmente segui seu conselho. Estou curtindo também. Mãe, mas não era isso que eu quis dizer. Não era? Então o que você quis dizer quando escreveu "curte aí, mãe"? Eu estou curtindo, filha. Pela primeira vez em décadas, estou curtindo minha vida. Mas a senhora não pode ter gasto todo aquele dinheiro. Posso sim. Era uma conta conjunta. Eu tinha todo o direito e gastei muito bem gasto. Ouvi um choro do outro lado. Um choro que misturava desespero, raiva e, talvez, pela primeira vez, arrependimento. Mãe, por favor, vamos conversar pessoalmente. Onde a senhora está exatamente? Ah, não, filha. Agora não. Estou ocupada curtindo minha nova vida. Você não disse que eu deveria curtir? Mãe, por favor. Bruna, quando você escreveu aquele bilhete, não pensou em como eu me sentiria. Não pensou que talvez eu não quisesse ir para um asilo. Agora eu também não estou muito preocupada com como você está se sentindo. Mas, mãe, a senhora está sendo vingativa. Não, filha, estou sendo justa. Você tomou uma decisão sobre minha vida sem me consultar. Agora eu tomei uma decisão sobre meu dinheiro sem te consultar. Justo, não é? A ligação ficou em silêncio por alguns minutos. Só ouvia a respiração pesada dela do outro lado. Mãe, nós podemos resolver isso? Podemos sim, Bruna. Quando você estiver pronta para me tratar com o respeito que uma mãe merece, quando estiver pronta para pedir desculpas de verdade pelo que fez. Eu estou pedindo desculpas. Não, você está pedindo desculpas porque descobriu que o dinheiro sumiu. É diferente. Respirei fundo e continuei. Filha, eu vou desligar agora. Quando você quiser ter uma conversa de verdade, me liga. Mas saiba que não vou mais aceitar ser tratada como um estorvo na sua vida. Mãe, espera! Tchau, Bruna. Aproveita aí a companhia da Glória. Desliguei o telefone com as mãos tremendo, mas com uma sensação de vitória no peito. Finalmente, tinha dito tudo o que precisava dizer. Finalmente, tinha colocado as cartas na mesa. Fiquei alguns minutos sentada na varanda, processando a conversa. A Bruna estava desesperada, isso era óbvio. Descobrir que a mãe Gagá
tinha virado o jogo dessa forma devia ter sido um choque e tanto para ela. Mas não senti pena. Senti, isso sim, uma satisfação profunda. Durante 43 anos, sempre cedi, sempre perdoei, sempre coloquei as necessidades dela acima das minhas. Agora estava na hora dela aprender que mãe também tem sentimentos, também tem direitos, também merece respeito. O telefone tocou mais umas 5 vezes nas horas seguintes. Sempre o número da Bruna. Não atendi nenhuma. Deixei tocar até ir para a caixa postal. Quando ela estivesse realmente disposta a conversar como gente grande, aí sim eu atenderia. À tarde, fui caminhar na praia de novo. O sol estava forte, a água convidativa. Algumas crianças brincavam na areia, casais caminhavam de mãos dadas, famílias faziam piquenique. Era um cenário de paz e felicidade que contrastava completamente com o drama que tinha vivido pela manhã. Sentei numa pedra e fiquei observando as ondas. Pensei em como a vida pode mudar rapidamente. Uma semana atrás, eu era uma mãe abandonada, se sentindo inútil e rejeitada. Hoje era uma mulher independente, morando na praia, fazendo novos amigos, vivendo a vida que sempre sonhou. O confronto com a Bruna era inevitável e tinha sido libertador. Finalmente tinha dito as verdades que guardava há anos. Finalmente tinha mostrado que mãe também tem limite. Agora, era só esperar para ver se minha filha tinha amadurecido o suficiente para reconhecer seus erros e pedir perdão de verdade. Ou se continuaria achando que o problema era eu ter tomado uma atitude para me defender. De qualquer forma, eu estava em paz. Tinha feito o que precisava fazer. Agora era viver um dia de cada vez nessa nova vida maravilhosa que tinha construído para mim. Passei o resto daquele dia tentando não pensar muito na ligação da Bruna, mas confesso que ela tinha me deixado um pouquinho abalada. Não por arrependimento, isso jamais, mas porque confrontar uma filha depois de décadas sendo submissa não é fácil para nenhuma mãe. À noite, estava assistindo a um filme na televisão quando o interfone tocou. Eram quase 10 horas. Quem poderia ser aquela hora? Alô? Dona Marta? Desculpa incomodar tão tarde. Aqui é o João, da portaria. Tem 2 pessoas aqui embaixo querendo falar com a senhora. Dizem que são família. Meu coração disparou. Não precisava nem perguntar quem era. Seu João, são uma moça morena e um rapaz? Isso mesmo. E tem uma senhora mais velha junto também. A Bruna, o Roberto e a famosa Glória tinham me encontrado. Respirei fundo, tentando decidir o que fazer. Seu João, pode dizer para eles que eu não recebo visitas após as 9 da noite. Se quiserem conversar, que voltem amanhã, num horário civilizado. Ah, mas, Dona Marta, eles estão bem alterados. A moça está chorando, dizendo que é urgente. Não, seu João. Amanhã. Desliguei o interfone com as mãos tremendo. Pela janela da sala, conseguia ver um movimento lá embaixo na portaria. 3 figuras gesticulando claramente numa discussão acalorada com o porteiro. A Bruna devia estar fazendo um escândalo, tentando convencer o seu João a deixá-los subir. Fiquei observando por alguns minutos até eles desistirem e saírem. Só então consegui relaxar um pouco, mas sabia que no dia seguinte seria inevitável. Teria que encarar minha filha pessoalmente pela primeira vez desde que tudo começou. Na manhã seguinte, acordei cedo, mas não fui à caminhada. Tinha um pressentimento de que seria um dia difícil e queria estar preparada. Tomei um banho demorado, caprichei no visual, tomei um café reforçado. Se ia ter confronto, que fosse com dignidade. Por volta das 9 horas, o interfone tocou novamente. Dona Marta, são as mesmas pessoas de ontem. Querem subir para conversar. Respirei fundo. Pode mandar subir, seu João.
Nos 5 minutos que levaram para chegar ao 10º andar, organizei mentalmente tudo o que queria dizer. Não podia demonstrar fraqueza. Não podia ceder como sempre fiz. Era a nova Marta que ia recebê-los, não a mãe submissa de antes. Quando a campainha tocou, abri a porta e me deparei com um quadro que jamais esquecerei. A Bruna estava com os olhos vermelhos de tanto chorar, o cabelo desarrumado, a roupa amarfanhada. O Roberto parecia constrangido, olhando para os lados sem graça. E a tal da Glória, uma mulher de uns 60 anos, bem vestida, com cara de quem estava cheirando algo podre. Mãe! A Bruna se jogou em mim num abraço desesperado. Graças a Deus encontramos a senhora. Deixei ela me abraçar, mas mantive os braços ao lado do corpo. Não retribuí o abraço. Entrem. Vamos conversar. Eles entraram e ficaram em silêncio, olhando ao redor do apartamento. A Glória foi a primeira a falar. Nossa, que lugar lindo! Com essa vista deve ter custado uma fortuna. Já começou querendo saber de dinheiro, típico. Sentamos na sala, eu numa poltrona, eles no sofá. A Bruna não parava de chorar. O Roberto mexia nervosamente nas mãos e a Glória me encarava com uma expressão que oscilava entre curiosidade e reprovação. Mãe, a Bruna começou com voz embargada. A senhora não pode ter feito isso conosco. Feito o quê, exatamente? Sumido assim, sem avisar ninguém, gastado todo o dinheiro da poupança, a senhora nos deixou desesperados. Interessante. Vocês ficaram desesperados porque eu sumi, mas acharam normal me abandonar com um bilhete? O Roberto tentou interferir. Dona Marta, acho que houve um mal-entendido. Mal-entendido? Olhei diretamente para ele. Roberto, você leu o bilhete que sua esposa me deixou? Ele baixou os olhos, claramente sem graça. A Glória, que até então só observava, resolveu se meter. Olha, dona Marta, eu não costumo me intrometer em assuntos de família, mas... Então não se intrometa. Cortei ela secamente. E a senhora é quem mesmo? Eu sou Glória Santos, mãe do Roberto. E acho que a senhora está sendo muito dramática com toda essa situação. Dramática? Levantei da poltrona. A senhora acha dramático uma mãe ser mandada para um asilo através de um bilhete? Não foi isso que aconteceu. A Bruna explodiu. Mãe, a senhora interpretou tudo errado. Errado? Então me explique o que significava. O asilo seria o melhor para a senhora. E nós temos nossa vida para viver. Silêncio constrangedor. A Glória tentou de novo. Dona Marta, talvez a Bruna não tenha se expressado da melhor forma, mas a preocupação dela era genuína. A senhora está numa idade que... Que idade, dona Glória? A senhora deve ter uns 60 anos, não é muito mais nova que eu. A senhora também precisa de asilo? Ela ficou vermelha. Mas é diferente. Por que é diferente? Roberto tentou apaziguar. Gente, vamos todos nos acalmar. Eu estou calmíssima, Roberto. Estou apenas tentando entender a lógica de vocês. A Bruna voltou a chorar. Mãe, eu sei que errei, sei que magoei a senhora, mas a senhora não pode ter gasto todo aquele dinheiro numa loucura. Loucura? Comprar um apartamento na praia é loucura? É sim, quando a senhora fez isso por vingança. Vingança? Caminhei até a varanda e abri a porta. Venham aqui. Eles me seguiram relutantemente. Quando viram a vista do mar, ficaram boquiabertos. Olhem isso, disse apontando para o horizonte. Acordar todo dia com essa vista é vingança? Ou é finalmente ter uma vida digna depois de décadas me sacrificando? A Glória murmurou. Realmente é lindo. Bruna, continuei, durante 43 anos, eu dediquei minha vida inteira a você. Trabalhei em 2 empregos para pagar sua faculdade. Vendi minhas coisas para dar seu casamento. Emprestei dinheiro quando vocês precisaram.
E como você me retribui, me descartando num bilhete? Mãe, não foi bem assim, né? Foi exatamente assim. E sabe o que mais me dói? Vocês não estão aqui porque sentem minha falta. Estão aqui porque descobriram que o dinheiro sumiu. O Roberto tentou negar. Não é verdade, dona Marta? Não é? Então me digam, quando foi a última vez que vocês me visitaram antes de descobrirem sobre a poupança? Silêncio total. Quando foi a última vez que me ligaram só para saber como eu estava? Mais silêncio. Quando foi a última vez que se importaram com minha solidão, meus sentimentos, minha vida? A Bruna desabou a chorar. Mãe, eu não sabia que a senhora se sentia assim. Não sabia, ou não queria saber. A Glória, visivelmente irritada com o rumo da conversa, voltou ao ataque. Dona Marta, tudo bem, houve erros dos dois lados, mas agora precisa ser prática. A senhora não pode morar sozinha aqui, longe da família. Por que não posso? Porque a senhora tem idade, pode acontecer alguma coisa. Dona Glória, a senhora mora sozinha? Moro, mas não tem mais. Se a senhora pode, eu também posso. E estou muito bem aqui, obrigada. Roberto tentou uma última cartada. Dona Marta, e se acontecer alguma emergência? A senhora não tem ninguém aqui? Tenho sim. Já fiz amigos, tenho vizinhos que se preocupam comigo, participo de atividades. Tenho mais vida social aqui em uma semana do que tive em anos aí em São Paulo. A verdade estava dita, e pelo silêncio que se instalou, todos sabiam que eu tinha razão. A Bruna me olhou com os olhos cheios de lágrimas. Mãe, e agora? Como fica a nossa relação? Isso depende de vocês, Bruna. Se vocês estão dispostos a me tratar com respeito, como família de verdade, podemos conversar. Mas se acham que vou voltar a ser aquela mãe submissa que aceita tudo calada, esqueçam. Mãe, eu quero tentar. Então, comecem saindo daqui agora e voltando, quando estiverem realmente preparados para uma conversa madura, sem chantagem emocional, sem acusações, sem drama. Levantei e caminhei em direção à porta. A visita terminou por hoje. Eles saíram em silêncio, claramente chocados com a nova Marta que tinham encontrado. Mas eu estava em paz. Tinha dito tudo o que precisava dizer. Agora era esperar para ver se eles amadureceriam o suficiente para um novo tipo de relacionamento. Ou se continuariam presos no passado, achando que eu voltaria a ser a mãe capacho de antes. De qualquer forma, eu tinha certeza de uma coisa: nunca mais seria a mesma. Depois que eles saíram, fiquei alguns minutos parada na sala, processando tudo o que tinha acontecido. Foi intenso demais confrontar não só a Bruna, mas também o Roberto e aquela Glória intrometida. Meu coração ainda batia acelerado, mas era uma mistura de nervosismo e alívio. Finalmente tinha colocado tudo para fora. Resolvi sair para espairecer. Desci até a praia e fiquei caminhando sozinha, respirando o ar do mar, tentando organizar os pensamentos. A conversa tinha sido necessária, mas mexeu comigo mais do que eu esperava. Ver a Bruna chorando assim, por mais que ela merecesse ouvir umas verdades, ainda era minha filha. Quando voltei para casa, por volta do meio-dia, encontrei seu João na portaria com uma expressão preocupada. Dona Marta, aqueles seus parentes ficaram aí na frente do prédio quase 2 horas depois que saíram. A moça chorava muito. O rapaz ficava tentando acalmar ela. E onde estão agora? Foram embora faz uns 20 minutos, mas deixaram recado que iam voltar. Suspirei. Claro que iam voltar. A Bruna não ia desistir fácil, ainda mais depois da bomba que eu tinha jogado neles. À tarde, estava lendo na varanda quando o interfone tocou novamente. Dona Marta, é a sua filha de novo, mas dessa vez ela está sozinha. Interessante. Sozinha, sem o marido e sem a sogra metida? Pode mandar subir. Alguns minutos depois,
A Bruna estava na minha porta, mas era uma Bruna diferente da manhã. Tinha tomado banho, arrumado o cabelo, colocado uma roupa limpa e, principalmente, não estava mais chorando. Parecia mais composta. Mãe, posso entrar? Pode. Ela entrou e ficou parada na sala, olhando ao redor mais calmamente dessa vez. Mãe, vim sozinha porque preciso falar com a senhora, sem interferência de ninguém. Isso foi uma surpresa. Sentei na poltrona e indiquei o sofá para ela. Estou ouvindo. A Bruna respirou fundo antes de começar. Mãe, passei a tarde toda pensando em tudo que a senhora falou hoje de manhã. E a senhora tem razão. Não esperava por essa. Mantive a expressão neutra, esperando ela continuar. Quando foi a última vez que liguei só para saber como a senhora estava? Quando foi a última vez que vim aqui sem ser para pedir alguma coisa ou reclamar de alguma situação? Ela pausou, claramente lutando contra a emoção. A senhora tem razão, mãe. Eu me transformei numa filha egoísta, ingrata, que só lembrava da mãe quando precisava de alguma coisa. Continuei em silêncio, deixando ela falar. E aquele bilhete... Meu Deus, mãe, quando releio aquele bilhete agora, entendo a humilhação que a senhora deve ter sentido. Como pude ser tão cruel? E por que foi, Bruna? Por que escreveu aquilo? Ela baixou a cabeça. Porque a Glória ficou enchendo minha cabeça de que era a coisa certa a fazer. Que a senhora estava ficando mais velha, que ia dar trabalho, que era melhor resolver logo antes que virasse um problema maior. E você concordou com ela sem nem conversar comigo? Concordei porque era mais fácil. Era mais cômodo acreditar que a senhora estava ficando gagá, que precisava de cuidados, do que admitir que eu estava sendo uma filha ruim. Essa foi uma confissão que não esperava. Era a primeira vez que via a Bruna sendo honesta sobre seus próprios erros. Mãe, quando descobri que a senhora tinha sumido e que o dinheiro da poupança tinha sido sacado, minha primeira reação foi raiva. Como a senhora podia ter feito isso? E agora? Agora entendo que foi a única forma que a senhora encontrou de me dar uma lição que eu precisava há muito tempo. Levantei da poltrona e fui até a janela. Lá fora o mar estava agitado, as ondas quebravam com força na praia. Bruna, durante anos você me tratou como um móvel velho na sua vida, sempre disponível quando precisava, mas ignorado no resto do tempo. Eu sei, mãe, e sinto muito por isso. Você sente porque descobriu que eu não sou mais a mãe bobinha que aceita tudo calada. Se eu tivesse ficado lá em casa, chorando pelo bilhete, você estaria aqui pedindo desculpas? Ela ficou em silêncio por um longo tempo. Quando respondeu, foi num fio de voz. Provavelmente não. Pelo menos era honesta. Mãe, eu não posso mudar o passado. Não posso desfazer anos de negligência, de egoísmo, de ingratidão, mas posso tentar ser uma filha melhor daqui para frente. Pode. Ou vai? Vou. Vou tentar todos os dias ser a filha que a senhora merece. Voltei para a poltrona e olhei nos olhos dela. Por primeira vez em anos, vi arrependimento genuíno ali. E o Roberto? E a Glória? O Roberto entende que errou também. Ele sempre soube que eu não tratava a senhora bem, mas nunca teve coragem de me confrontar. Quanto à Glória, ela fez uma pausa. A Glória vai ter que aceitar que nossa família não é problema dela. Quer dizer que você escolheu um lado? Escolhi sim, mãe. Escolhi a senhora. Escolhi nossa relação. Escolhi tentar reparar os danos que causei. Fiquei alguns minutos em silêncio, observando minha filha. Ela parecia diferente, mais madura, mais consciente. Será que era real ou apenas uma performance para tentar me convencer? Bruna, se eu aceitar tentar reconstruir nossa relação, vai ser em novas bases. Que bases? Respeito mútuo.
Não sou mais a mãe que vai aceitar qualquer tratamento. Não sou mais a mãe que vai abrir mão da própria vida para resolver os problemas dos outros. Entendo. E não vou voltar para São Paulo. Minha vida agora é aqui. Ela engoliu em seco. E se eu quiser vir visitar a senhora? Será sempre bem-vinda, mas como visita, não como alguém que vem dar palpite na minha vida. E as ligações? Pode ligar quando quiser, mas para conversar, para saber como estou, para dividir coisas da sua vida comigo, não para cobranças ou reclamações. Ela assentiu com a cabeça. E o dinheiro da poupança? Essa pergunta era inevitável. O dinheiro comprou minha liberdade, Bruna. Comprou esse apartamento, comprou minha independência. Não me arrependo nem um pouco. Eu entendo. E não vou mais cobrar isso da senhora. Mesmo? Nem quando precisar de alguma coisa? Ela corou. Mãe, eu mereço essa desconfiança, mas juro que vou provar que mudei. Levantei e fui até ela. Pela primeira vez no dia, toquei em minha filha. Peguei nas mãos dela. Bruna, eu ainda te amo. Você é minha filha e sempre será. Mas não vou mais aceitar ser maltratada em nome do amor de mãe. Ela começou a chorar, mas era um choro diferente da manhã. Era um choro de alívio, de esperança. Mãe, posso te abraçar? Pode. Nos abraçamos ali na sala do meu apartamento novo com o barulho do mar de fundo. Foi um abraço de perdão, mas também de recomeço. Não éramos mais as mesmas pessoas, nem eu, nem ela. Mãe, posso conhecer o apartamento? Claro. Levei ela para conhecer cada cantinho. Mostrei o quarto, a cozinha, o banheiro com a banheira que eu tanto adorava. E, por último, a varanda com aquela vista incrível. Mãe, que lugar lindo! A senhora deve ser muito feliz aqui. Sou, Bruna. Pela primeira vez em décadas, sou realmente feliz. Ficamos na varanda conversando por mais de 1 hora. Ela me contou sobre a vida dela, os problemas no casamento, as pressões da Glória, as dificuldades no trabalho. E eu realmente escutei, interessada como uma mãe deve escutar uma filha. Quando ela foi embora no final da tarde, senti que talvez, só talvez, pudéssemos ter uma relação saudável dali para frente. Mas só o tempo diria se a mudança da Bruna era genuína ou apenas uma estratégia para me reconquistar. De qualquer forma, eu estava preparada para ambas as possibilidades. A nova Marta não se deixaria enganar tão facilmente. 1 semana se passou desde aquela conversa intensa com a Bruna. Foram dias tranquilos para mim. Participei das caminhadas matinais, fui ao almoço do grupo no restaurante do Pepe, comecei até a frequentar as aulas de aqua aeróbica. Estava realmente criando uma rotina gostosa na minha nova vida. Mas confesso que ficava pensando se a mudança da Bruna era real. Ela tinha ligado todos os dias, sempre respeitosa, perguntando como eu estava, contando pequenos detalhes do dia a dia dela, nada de cobranças, nada de drama. Parecia genuíno, mas eu mantinha uma certa cautela. Na quinta-feira, recebi uma ligação diferente dela. Mãe, posso fazer um pedido? Meu coração disparou um pouco. Lá vinha... Que pedido, Bruna? Queria muito ir aí no fim de semana conversar com a senhora pessoalmente, mas não sozinha. Como assim? Queria levar o Roberto. Ele precisa pedir desculpas à senhora também. E ele está arrependido de verdade do que aconteceu. Isso me surpreendeu. E a Glória? A Glória não vem. Na verdade, mãe, depois da nossa conversa, eu conversei sério com ela. Expliquei que nossa família não era problema dela e que ela tinha se metido onde não devia. E como ela reagiu? Mal, para ser sincera. Disse que eu estava sendo influenciada pela senhora, que eu ia me arrepender. Enfim, deixou claro que não aprovava nossa reconciliação. E o Roberto? O que achou da reação da mãe dele?
Foi aí que ele me surpreendeu, mãe. Ele disse que a Glória estava errada, que ela nunca deveria ter dado palpite na nossa relação. Disse que sente vergonha do que fizemos com a senhora. Fiquei alguns segundos pensando. Será que era manipulação ou eles realmente estavam mudando? Tudo bem, Bruna. Vocês podem vir no sábado. Sério, a senhora aceita receber a gente? Aceito, mas com algumas condições. Quais? Primeiro, vocês ficam em hotel, não aqui no meu apartamento. Segundo, nada de drama, choro ou chantagem emocional. Terceiro, se em algum momento eu sentir que é encenação, a conversa acaba. Está bem, mãe. Aceito todas as condições. E Bruna, tragam vocês mesmos o almoço. Quero ver se vocês aprenderam a fazer alguma coisa pelos outros. Ela riu do outro lado da linha. Pode deixar, mãe. Vou caprichar. No sábado de manhã estava ansiosa. Tinha arrumado o apartamento, preparado um café gostoso, mas mantinha o coração blindado para possíveis decepções. Às 10 horas em ponto, a campainha tocou. Quando abri a porta, me deparei com uma cena que não esperava. Roberto estava carregando 2 sacolas cheias de comida e Bruna segurava um buquê de flores. Mas o que mais me chamou a atenção foi a expressão dos dois. Pareciam genuinamente nervosos, como crianças que fizeram algo errado e vinham pedir perdão. Mãe, a Bruna disse, oferecendo as flores. Trouxemos algumas coisinhas para o almoço. Roberto se adiantou. Dona Marta, antes de qualquer coisa, preciso pedir desculpas pela minha parte em tudo isso. Entrem, vamos conversar com calma. Eles entraram e Roberto foi direto à cozinha colocar as sacolas. Voltou para a sala e, para minha surpresa, ficou de pé na minha frente como um menino sendo repreendido. Dona Marta, eu sei que fui omisso. Sabia que a Bruna não tratava a senhora bem, mas nunca tive coragem de interferir. E pior, deixei minha mãe meter o bedelho onde não devia. Por que não disse nada antes, Roberto? Ele baixou a cabeça. Porque era mais cômodo fingir que não via. Era mais fácil deixar a situação como estava do que enfrentar o problema. E agora? Por que está falando? Porque quando vi a senhora naquele dia aqui tão firme, tão determinada, me dei conta do tamanho da injustiça que fizemos. E, principalmente, percebi que a senhora não merecia ser tratada assim. A Bruna, que estava quieta até então, se aproximou. Mãe, posso falar sobre a Glória? Assenti com a cabeça. Depois da nossa conversa na semana passada, fui para casa e tivemos uma briga feia. Ela disse que eu estava sendo manipulada pela senhora, que a senhora estava fazendo chantagem emocional. E você? Eu disse que quem fez chantagem foi ela, convencendo a gente de que abandonar minha mãe era a coisa certa a fazer. Disse que nossa relação não era problema dela e que ela devia se meter com a própria vida. Roberto completou. Dona Marta, minha mãe não aceitou bem. Disse que, se eu apoiasse a Bruna nessa loucura, ela ia repensar nossa relação também. E vocês? Dissemos que a escolha era dela, a Bruna respondeu. Que nós íamos reconstruir nossa relação com a senhora, com ou sem a aprovação dela. Isso foi uma surpresa. Eles realmente tinham enfrentado a Glória? E como ficou a situação? Roberto suspirou. Tensa. Minha mãe está fazendo drama, não está falando com a gente. Mas, sinceramente, Dona Marta, acho que foi bom para abrir nossos olhos. Como assim? A reação dela mostrou que tipo de pessoa ela realmente é. Uma pessoa que prefere ver uma família se destruir a admitir que estava errada. A Bruna se aproximou mais. Mãe, não vou mentir dizendo que é fácil. A Glória está fazendo nossa vida um inferno. Mas pela primeira vez, eu e o Roberto estamos unidos numa decisão. Escolhemos a senhora.
Fiquei alguns minutos em silêncio, observando os dois. Pareciam sinceros, mas ainda tinha dúvidas. E se a situação com a Glória ficar insustentável? Se vocês tiverem que escolher definitivamente? Eles se entreolharam antes de Roberto responder. Dona Marta, já escolhemos. Estamos aqui. E, mesmo que isso signifique problemas no casamento de vocês? Mãe, a Bruna disse, o que quase acabou com meu casamento não foi a Glória. Foi eu ter me tornado uma pessoa ruim. Foi ter perdido a noção do que é certo e errado. E você, Roberto? Sua mãe te criou sozinha, assim como eu criei a Bruna. Não sente que está sendo ingrato? Ele pensou antes de responder. Dona Marta, gratidão é uma coisa. Deixar alguém destruir outras pessoas é outra. Minha mãe me criou bem, me ensinou valores. Ironicamente, foram esses valores que me fizeram perceber que ela estava agindo errado. A conversa foi se estendendo pela manhã. Eles me contaram detalhes de como tinha sido a semana, como estavam lidando com a pressão da Glória, como estavam tentando reconstruir o próprio relacionamento depois de perceberem os erros que tinham cometido comigo. Na hora do almoço, eles capricharam mesmo. Tinham trazido uma lasanha caseira, feita pela própria Bruna, salada, sobremesa, até um vinho para comemorar. Durante a refeição, a conversa fluiu naturalmente, sem tensão, sem cobranças. Mãe, a Bruna disse enquanto tomávamos sobremesa na varanda. Posso fazer uma pergunta? Pode. A senhora nos perdoa? Olhei para os dois, ali na minha varanda, com aquela vista linda do mar ao fundo. Pareciam crianças esperando aprovação. Bruna, Roberto, perdão não se pede, perdão se conquista. Com atitudes, com mudanças reais de comportamento. E nós, estamos no caminho certo? Estão, mas é só o começo. Relacionamentos se constroem dia após dia, não numa conversa só. Roberto perguntou. E como podemos provar que mudamos de verdade? Sendo filhos e genro de verdade. Me ligando porque sentem minha falta, não porque precisam de alguma coisa. Me visitando porque querem minha companhia, não por obrigação. Me tratando como família, não como um problema a ser gerenciado. Podemos tentar, mãe. Olhei para aqueles dois rostos esperançosos na minha frente e senti que, talvez, pudéssemos realmente recomeçar. Podem tentar. E eu vou dar uma chance para vocês provarem que mudaram. O abraço que vieram me dar foi diferente de todos os outros. Era um abraço de gratidão, de esperança, de recomeço real. Mas, no fundo do coração, ainda mantinha uma pequena reserva. Só o tempo diria se aquela mudança era duradoura ou apenas uma fase passageira. De qualquer forma, eu estava preparada para ambas as possibilidades. A nova Marta não se deixaria enganar novamente. 6 meses se passaram desde aquele almoço reconciliador com a Bruna e o Roberto. E que 6 meses transformadores foram esses! Gente, se alguém me dissesse 1 ano atrás que eu estaria vivendo a melhor fase da minha vida aos 68 anos, morando na praia, com uma agenda social mais movimentada que a de muito jovem, eu diria que a pessoa estava louca. Mas é exatamente isso que está acontecendo. A nova Marta Silva floresceu de uma forma que nem eu mesma imaginava ser possível. Todos os dias acordo com o som das ondas, tomo meu café na varanda com vista para o mar e saio para viver aventuras que durante décadas só existiam nos meus sonhos. O grupo de caminhada da manhã virou parte essencial da minha rotina. Dona Carmen, seu Osvaldo, Dona Lúcia e toda a turma se tornaram amigos verdadeiros. A gente não só caminha, organizamos passeios, fazemos piqueniques, nos reunimos para assistir filmes. Semana passada, Dona Rosa até organizou uma viagem para Florianópolis que foi inesquecível. E as aulas de aquaeróbica? Nossa,
Descobri que tenho um talento natural. A professora Marcela sempre me elogia e diz que tenho mais disposição que muita gente de 40 anos. Até pensei em fazer aulas de natação também. Por que não, né? Mas a maior surpresa foi me descobrir uma artista. Sim, vocês ouviram bem. Comecei a frequentar o grupo de artesanato da Dona Teresa, minha vizinha, e descobri que tenho jeito para pintura. Já vendi 3 quadros na feirinha de artes da Praça Central. Quem diria que a Marta, que passou a vida inteira cozinhando e limpando para os outros, tinha alma de artista escondida? E o coral da igreja? Gente, redescobri minha voz. Quando era jovem, adorava cantar, mas com os anos de correria e responsabilidades, acabei esquecendo dessa paixão. Agora, toda quinta-feira à noite estou lá cantando com o grupo. Na semana que vem, temos a apresentação no Festival de Música da cidade. Quanto à Bruna e ao Roberto, posso dizer que realmente cumpriram a promessa de mudança. Eles me ligam 2, 3 vezes por semana, sempre para conversar, saber como estou, contar novidades. E não são aquelas ligações protocolares, não. São conversas gostosas, de mãe e filha mesmo, de sogra e genro que se respeitam. A Bruna vem me visitar uma vez por mês. Sempre traz o Roberto, sempre ficam no hotel como combinamos, sempre respeitam meu espaço e minha rotina. E sabe o que mais me emociona? Ela demonstra interesse genuíno pela minha nova vida. Pergunta sobre meus amigos, quer ver meus quadros, até já participou de uma caminhada na praia com o grupo. Mãe, a senhora está irreconhecível. Ela disse na última visita. Está radiante, feliz, cheia de energia. Nunca vi a senhora assim. E ela estava certa. Eu realmente estava irreconhecível, irreconhecível até para mim mesma. Durante décadas, fui apenas a mãe da Bruna, a mulher do finado José, a professora aposentada. Agora sou a Marta que pinta quadros, que nada, que canta, que tem amigos, que viaja, que vive. O Roberto também mudou completamente. Agora me trata como sogra de verdade, com carinho e respeito. Semana passada, me ligou só para contar que tinha sido promovido no trabalho e queria dividir a alegria comigo. Dona Marta, a senhora é família. Queria que soubesse em primeira mão. Ele disse. Que diferença do genro distante de antes. E a situação com a Glória? Bem, essa é uma história interessante. Depois daquele confronto inicial, ela realmente tentou boicotar a reconciliação do casal comigo. Fez drama, chantagem emocional, ameaças, mas a Bruna e o Roberto se mantiveram firmes na decisão deles. Resultado? A própria Glória percebeu que estava perdendo o filho e começou a mudar de atitude. Mês passado, para minha surpresa, ela me ligou. Marta, podemos conversar? Podemos, Glória. Eu queria pedir desculpas pelo que aconteceu. Sei que me meti onde não devia. Confesso que fiquei surpresa. E por que está pedindo desculpas agora? Porque vi que perdi meu filho por causa do meu orgulho. E também porque o Roberto me fez entender algumas coisas sobre respeito e família. Não foi um pedido de desculpas completo. A Glória ainda tem muito orgulho para isso. Mas foi um começo. E o mais importante, ela parou de interferir na nossa relação. Hoje, minha agenda está sempre cheia. Segunda-feira é caminhada e pintura. Terça-feira, aquaeróbica e grupo de leitura. Quarta-feira é dia de visitar novos amigos ou explorar lugares diferentes na cidade. Quinta-feira tem coral. Sexta-feira é dia livre para improvisos. Às vezes saio para dançar com o pessoal do centro comunitário, às vezes vou ao cinema,
Às vezes simplesmente fico na varanda lendo um bom livro. E os fins de semana? Ah, os fins de semana são especiais, seja recebendo a Bruna e o Roberto, seja participando de algum evento com meus amigos, seja simplesmente curtindo minha liberdade na praia. Ontem estava caminhando na areia no final da tarde quando me deparei com uma cena que me fez refletir sobre toda essa jornada. Vi uma família na praia, avó, filha e neta brincando juntas na areia. A avó parecia radiante, participativa, cheia de vida. A filha a tratava com carinho e respeito. A netinha corria entre as duas, rindo, aproveitando o amor de ambas. E pensei, essa poderia ser eu, a Bruna e uma futura neta. Se tivesse continuado na vida de antes, provavelmente estaria trancada num asilo, amargurada, ressentida, sem energia para brincar com ninguém. Mas tomando as rédeas da minha própria vida, criando essa nova versão de mim mesma, abri possibilidades que nem imaginava existir. A decisão de sair de São Paulo, de usar o dinheiro da poupança para comprar minha liberdade, de enfrentar a Bruna e mostrar que mãe também tem direitos, tudo isso não foi vingança, como alguns poderiam pensar. Foi amor próprio. Foi finalmente me dar o valor que sempre mereci. E o resultado? Uma filha que aprendeu a me respeitar, um genro que descobriu que sogra pode ser parceira, uma vida social rica e uma felicidade que não sentia há décadas. Quando acordo toda manhã neste apartamento lindo, com esta vista incrível, cercada de pessoas que escolheram me ter na vida delas, não por obrigação, mas por prazer, sinto uma gratidão imensa por ter tido coragem de mudar. Tenho 68 anos e posso dizer com certeza, esta é a melhor fase da minha vida. E o melhor de tudo é saber que ainda tenho muitos anos pela frente para continuar descobrindo do que sou capaz. A Bruna estava certa quando disse que eu estava irreconhecível. Porque a Marta de hoje não é a mesma que recebia migalhas de atenção e achava que merecia só isso. A Marta de hoje sabe que merece amor, respeito, consideração e, principalmente, uma vida plena e feliz. E vocês sabem o que é mais gostoso em tudo isso? É saber que inspirei outras pessoas. Dona Teresa me disse que minha história encorajou ela a se inscrever numa academia de dança. Seu Osvaldo começou a aprender inglês aos 72 anos porque, se a Dona Marta pode recomeçar, eu também posso. Dona Carmen até começou a namorar de novo depois de ver minha transformação. Às vezes, quando estou na varanda vendo o pôr do sol, reflito sobre aquele bilhete terrível que a Bruna me deixou. "Curte aí, mãe?" ela escreveu, querendo me descartar. E sabe de uma coisa? Ela estava certa, mesmo sem querer. Estou curtindo sim, curtindo cada dia, cada descoberta, cada momento desta vida nova e maravilhosa que construí para mim. E o mais importante, finalmente entendi que nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para se valorizar, nunca é tarde para ser feliz. Basta ter coragem de dar o primeiro passo. A vida da nova Marta Silva está só começando.